Onde? Poxa, eita. Boa noite! É com muita alegria que nós damos início agora a esse encontro de compartilhamento de boas notícias. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, é para você que nós também estamos aqui para te trazer o que nós já descobrimos há algum tempo atrás e que fez a diferença na vida de cada um que está aqui na sala hoje, tá? Sejam muito bem-vindos. Mas sejam muito bem-vindos também as pessoas que estão chegando agora, que já ingressaram no nosso grupo, que já estão fazendo parte dessa turma que quer levar saúde, bem-estar e prosperidade para as pessoas no Brasil e no mundo, gente. Que agora a Osório já tem uma visão internacional. Eu quero dizer para vocês que é o último mês, as últimas horas que nós vamos ter Osório só no Brasil, sabia? Não é isso? Vocês estão sabendo que vai estar acabando a Osório só para o Brasil, porque agora nós já estamos partindo, né, para uma expansão. Então tem muita notícia boa para chegar. E se você que está vindo aqui agora, fique até o final, porque você não pode sair daqui sem saber como que nós temos a chave nas mãos para poder fazer um 2026 fora da curva, muito melhor do que as perspectivas aí do mercado estão apontando. Aqui na Osóx a gente está nadando contra a correnteza, a gente está criando o nosso momento, fazendo as coisas acontecerem nas nossas vidas, independente do vento que sopra lá fora. Aqui a gente está só posicionando a vela da maneira correta para poder seguir em frente. É ou não é, Beth Camargo? É ou não é, Com pessoal aqui que está certeza. focado no nosso projeto? Bom, meu nome é Arlene Gonçalves, eu estou falando aqui de Viçosa, Minas Gerais. E quem veio aqui para assistir a live com o Daniel Scarió, eu só vou falar com vocês assim, boa noite, galera, mas o resto não vai ser comigo, porque ele não vai vir. Daniel teve um imprevisto, pediu para me substituí-lo, que eu faço com muita alegria, porque ele merece, né, gente? Trabalha pra caramba e a gente não pode recusar quando precisa de uma folguinha. Então, vamos em frente, falar sobre ozônio, vamos falar sobre Ozox, vamos falar sobre como que uma empresa que surgiu em 2008 hoje está fazendo uma revolução na vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, tá? E o que que é qualidade de vida para você? O que que você considera que é assim um salto na sua qualidade de vida hoje? Seria dormir melhor? Seria não ter dor? Seria, sabe, cuidar de alguma pessoa da família? Qual que seria a qualidade, o seu upgrade de bem-estar? O que que você está precisando melhorar na sua vida, em termos de saúde? Pode escrever no chat se você está aqui pela primeira vez. Tem algum aspecto da sua saúde que está precisando melhorar? E na saúde financeira? Tem alguém aqui que está precisando de exterminar com depremone? Alguém aqui tem esse problema? Aqui em Minas tem muita gente que tem depremone, você sabe, né? Que não é depressão, é falta de dinheiro. Então, assim, nós temos também o antídoto, temos tratamento aqui, não temos, Rosana? Então, é disso que nós vamos falar. Vou compartilhar aqui a nossa tela, porque tem uma apresentação linda aqui, sabe, lançada pelo Ozox, que eu vivo apanhando para poder colocar, mas vai dar certo, já sei. Aham. Abrindo, vai dar tudo ok. Ah, mamma mia. Não abre.
Com dificuldade aqui para poder abrir a apresentação, sendo que eu testei antes, né, gente? Para não deixar na última hora. Bom, parece que ela está aqui. Você precisa abrir ela antes e daí você Já não, consegue já estava compartilhar direto. aberta. Estava aberto. Sim, só que Que a- apareceu aqui, no apareceu? caso, na apresentação aberta, não, apareceu os links. Aham. Abre ela e aí fica mais fácil para você compartilhar. Aberta. Ela está aberta? Tá, Mas sim, tudo então, ok, gente. já, Ah, aqui, o Tico e já o Teco apareceu. Ah, funcionou? apareceu. Sim, Tá ok. e isso, Ótimo. obrigada. Bom, Ozox, eu gosto desse nome, que só de falar Ozox a gente tem que sorrir, né? Ozox, para dar um sorrisinho, porque realmente traz alegria. Tá certo? E nossa empresa, ela tem o nosso negócio é ozônio, gente. Ozônio é também chamada molécula de Deus. Ozônio é o que acontece, que é formado no céu quando tem um relâmpago. É assim que se forma o ozônio, uma descarga elétrica no céu, ele vai fazer uma fusão do átomo de oxigênio, né, que é liberado, formando a molécula de oxigênio, formando, que é O2, vira O3. E esses três átomos de oxigênio, eles têm propriedades químicas muito expressivas e muito importantes. Ele é o oxidante mais forte que existe na natureza. Ele é mais de 100 vezes mais potente do que o cloro. E isso torna essa molécula muito especial. E aqui, ó, tá vendo esse sinalzinho assim, o relâmpago? Esse relâmpago é que dá origem à formação do ozônio lá no céu. Guarda essa informação porque ela vai ter sentido com o que a gente fala aqui. Então, a gente estava conversando agora há pouco a respeito de benefícios, né, do ozônio. Então, quem tem, ele proporciona, o ar fica mais puro, ele limpa o ar, né? Então, isso beneficia para a gente ter uma boa noite de sono. Ele também tem a capacidade de degradar moléculas que estão no ar, né? Reage, e essas moléculas é que trazem. Por favor, gente, quem está riscando a tela aí, pode parar, por favor? Segura a mãozinha nervosa aí. Então, ele tira essas moléculas. O perfume é uma substância química. O cheiro de cigarro também, o cheiro de banheiro, o cheiro de animal doméstico. Então, o ozônio ele deixa o ar puro, sem esses odores desagradáveis e até os agradáveis. Ele fica, neutraliza tudo. Tira bactérias, fungos e vírus do ar, sanitizando o ambiente com eficácia, o que faz com que o nosso aparelho se torne um equipamento de segurança e vai se tornar quase que um produto de uso pessoal, porque o nosso equipamento, que nós vamos trazer aqui para vocês, ele permite que a gente tenha ozônio em casa. E eliminar bactérias, fungos e vírus é uma questão de biossegurança, né? Como o ozônio que a gente tem, ele vai ser respirado, né? Ele também vai ajudar a melhorar outras questões de saúde. E o ozônio é usado terapeuticamente, com a terapia chamada ozonioterapia. Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco, porque ele é preventivo contra diabetes, doenças vasculares, infecções respiratórias e esgotamento físico. Ele aumenta a capacidade circulatória, evita cãibra, gente. Conheço um monte de gente. Tem alguém aqui nessa live que melhorou de cãibra? Coloca aí no site. Eu tinha cãibra, não tenho mais. Gente, a cãibra, ela não dá e para, não. No dia seguinte, a pessoa ainda fica lembrando dela, porque a musculatura fica doendo. Então, é terrível. E é muito eficiente para cãibra, tá? E aumenta as defesas do organismo. E aumentando as defesas do organismo, a gente evita também doenças oportunistas e protege, né, o nosso sistema imunológico, ele nos protege de gripe a câncer. Então, é um recurso preventivo, o que é muito importante. Gente, você sabe o tanto que é caro, né, cuidar de um problema de saúde? Tem um cálculo que fala que uma pessoa que tem, por exemplo, artrose, se ela em 6 meses, ela pode gastar de 7
de 4 a 7 mil reais, computando remédio, fisioterapia, médico, tá? Então, assim, é caro cuidar da saúde. Prevenir é mais barato. E o que que é a estatística, né? Que o fato é que desde a pandemia de 2020, os brasileiros passaram a criar hábitos de limpeza mais constantes. Hoje é comum e as pessoas usam álcool gel, ninguém chega em casa sem antes vai lavar as mãos, né, às vezes tirando os sapatos na porta. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Então, a biossegurança virou um nicho de mercado muito importante e é essencial para proteger a saúde, prevenir risco biológico, garantir ambientes mais seguros, né? E como a gente tem notícia boa para falar a respeito da eficácia do ozônio para sanitização, então, assim, fique atento, porque isso aqui pode realmente mudar, né? Não deixar entrar notícia ruim na sua casa de problemas de saúde. E a ozonioterapia, gente, o que que é? A ozonioterapia é um tratamento feito por profissionais da área de saúde que utilizam o ozônio. Utiliza o ozônio, tem que ser uma pessoa da área de saúde, tem que ter curso para fazer formação, utilizam em protocolos específicos para cada tipo de problema, ele tem uma concentração mais alta, e esse sistema, desde que o ozônio é usado, foi descoberto, né, 200 anos atrás, ele já está sendo usado em diversos países no mundo. Nos Estados Unidos, em 23 estados, em Cuba. Quem nunca ouviu falar que em Cuba existe tratamento para todas as doenças? Existe sim, porque lá eles usam o ozônio, ó, há muito tempo, são avançados no uso do ozônio, né? Para tratamento de problemas de vista, para tratamento de vitiligo, para tratamento de um monte de coisa, problemas de articulação. Mas na Espanha também gente, e lá é um tratamento por excelência para câncer, usando a ozonoterapia, né? Na Itália, esse tratamento de hérnia de disco e lombalgia a hérnia de disco, gente, existem diversos estudos com meta-análise que são assim comparativos de pesquisas, né, que comprovam a eficácia do ozônio na hérnia de disco. Não é falar assim, eu acho que não tem comprovação. Tem comprovação e na hérnia de disco, o que me surpreendeu muito, existe o estudo. Na Alemanha, o governo paga para as pessoas fazerem o tratamento com ozonoterapia, assim como na Rússia e na Ucrânia, na Grécia. E em Portugal existe um hospital que chama Hospital Sem Dor, que é especialista em ozônio. E no Brasil, gente, até ano passado os médicos não podiam nem falar porque eles não reconheciam a eficácia do ozônio, e mais felizmente, em agosto, a classe médica foi liberada para usar o ozônio, mas só para duas coisinhas, só para cicatrização e para dor. Então, já foi um avanço, porque até então, muitos médicos, né, que defendiam a ozonoterapia eram marginalizados. Mas, graças a Deus, nós temos mais notícia boa para compartilhar com relação a isso, tá? Nós temos a notícia boa para compartilhar porque nós temos a Ozox, uma indústria nacional que evoluiu a tecnologia do ozônio, permitindo que nós hoje possamos ter ozônio em casa através de um aparelho desenvolvido aqui no Brasil e que traz ozônio de baixa emissividade. É diferente do ozônio usado na ozonioterapia, que tem uma concentração mais alta. E essa fábrica fica em Maringá. A empresa ela se destaca pela qualidade, confiabilidade, pelo atendimento de um time comercial altamente treinado, além de oferecer uma estrutura completa de assistência técnica, garantia e capacidade de atender todo o território nacional com estoque próprio e produção avançada. Essa é a Ozox, essa é a nossa empresa e ela só existe graças a um visionário chamado Marco Musi e a um cara super inteligente, um gênio, Gleison Oberleitner. O Marco Musi, porque viu, quando conheceu o ozônio, uma excelente oportunidade de negócio e uma coisa fantástica.
como inovação. E o Gleison, porque é o criador, é o cérebro por trás desse trabalho. E eles estão juntos desde que a Ozox foi criada. É uma empresa que tem o mesmo CNPJ, o endereço, sabe assim, é uma confiabilidade muito grande, porque não é fácil ser uma indústria nacional pioneira. E é isso que a Ozox é, uma indústria nacional pioneira na tecnologia do ozônio de baixa emissividade. Nós temos o doutor Bactéria, quem conhece esse homem, ele tem um nome, uma reputação muito grande, como pela confiabilidade, como uma pessoa que fala a respeito de sanitização. E ele é o embaixador nosso da Ozox. Ele dá o aval dessa reputação construída durante anos para a tecnologia do ozônio como sanitizante. E o doutor Bactéria está aqui, ó. Casa pode ser até 5 vezes mais poluído do que o ar da rua. Isso acontece porque acumulamos poeira, fungos e bactérias sem perceber. A tecnologia de ozônio da Ozox ajuda a purificar o ar de forma natural, sem o uso de produtos químicos. Eu testei e vi na prática como o ar fica mais leve e agradável. É tecnologia nacional que promove bem-estar, qualidade de vida. Conheça a tecnologia Ozox e entenda como o ozônio pode transformar o ambiente da sua casa. Eu gosto muito do que ele ressalta nesse vídeo, que ele sanitiza sem deixar produto tóxico no ambiente, porque tem muito produto aí que é usado para poder sanitizar clínicas, né, gabinetes dentários, hospitais veterinários. Só que assim, você tem que ter um cuidado de usar luva e máscara, porque o produto é tóxico, ele mata a bactéria, mas você também pode dar uma morridinha, tá? Se você brincar. Até mesmo o cloro, né, gente? Aqui outro dia mesmo, perto aqui de Viçosa, o rapazinho jogou um monte de cloro no banheiro, se trancou lá para fazer a faxina. Sabe o que que aconteceu? Morreu, morreu. A moça na piscina também. Então, o ozônio é 100% seguro. Ele não deixa resíduo. Isso já diferencia muito grande. E aqui está o nosso aparelho, o pequeno notável, que faz aquela mágica que precisa ter um relâmpago no céu para poder acontecer a geração do ozônio. Ele faz dentro dessa bolsa que contém um aparelho eletrônico portátil, simplesmente que se conecta na eletricidade, baixíssimo consumo, e ele vai captar o oxigênio do ar, o ar ambiente, e vai transformar em ozônio, porque dentro dessa maleta também tem essa pequena descarga elétrica. Só que ele faz isso de uma maneira que ele emite uma quantidade que é compatível para a gente respirar. Então, ele é muito bem bolado, ele tem um temporizador que você vai escolher 15, 30 ou 45 minutos, conforme o tamanho do ambiente, se é pequeno, médio ou grande, né? Resumindo assim. E ainda tem mais, você não precisa pensar, se ele liga 15 minutos, aí ele desliga, eu tenho que ir lá ligar de novo. Não, ele vai desligar automaticamente, dá um intervalo de 1 hora e depois liga de novo sozinho e faz esse 4 vezes esse processo e aí finalmente ele desliga, aí sim você tem que acionar de novo, tá? E ele foi projetado para emitir ozônio com uma concentração controlada que respeita a legislação brasileira, porque existe legislação para isso. A legislação internacional estabelece que é 0,1 ppm, quer dizer, partes por milhão. Na nacional é 0,08. O nosso equipamento emite 0,06 para sanitização do ar ambiente, tá? E essa taxa é biologicamente compatível para a gente. Então, a gente pode ser usado na presença humana. Esse aqui é o Ozox Air, que é o aparelho simples, ele projeta o ozônio a partir do ar ambiente para sanitização. E esse aqui é o Ozox Multi, o super poderoso, o fantástico, o maravilhoso, porque ele vai sanitizar o ar, ele vai sanitizar água e essa água a gente pode usar para beber ou para fazer o mesmo que a gente faz com cloro para sanitizar alimentos, porque a gente precisa
né, de lavar as verduras, os tomates, o morango. A gente tem que lavar para tirar bactéria, protozoário, ameba, né? E a gente não quer parasita, né, na nossa alimentação. Hoje, inclusive, gente, o termo desparasitação é muito conhecido no meio, né, terapêutico. Antigamente, os médicos eram mais rigorosos de falar assim, não, tem que tomar o vermífugo, tem que fazer, gente. Todo mundo precisa. Mas não adianta fazer a desparasitação e ficar comendo verdura que está carregada com né, essas larvas. E o que acontece, vocês vão, uma novidade, ó, breaking news, vou dar uma novidade para vocês. Sabe o que eu descobri? Giardia e Cladosporium não a mata com cloro. Giardia, não, olha, gente, giardia dá uma dor de barriga terrível. É uma dos protozoários mais terrível para poder conseguir eliminar, é difícil. E o cloro não mata giardia. Sabe quem mata? Ozônio. Ozônio chega a ser 3.000 vezes mais rápido do que o cloro na sanitização de alimentos. Só isso, essa maquininha aqui, ó, esse gerador de ozônio, já ganha-se um valor tremendo. Você que tem criança em casa, você que se cuida, você que tem idosos, não pode dar chance para ter uma intoxicação alimentar. E se fosse só isso, já estava bom demais, mas como ele, além de fazer a sanitização do ar, para limpar vírus, bactéria e mofo do ar, ajudando com alergia respiratória, esse aparelho ele também vai, na sanitização do produto, ele tira agrotóxico, ó, degrada agrotóxico, gente. Então, é biossegurança, é um equipamento que em breve vai ter, cada um, igual você tem um notebook, você tem um celular, cada pessoa vai querer ter o seu. Eu sou muito feliz porque eu já consegui colocar um aparelho desse na casa de cada um dos meus filhos. Eu tenho três. Então, assim, por quê? Eu quero o melhor para eles. Então, cada um já tem o seu. Está com dúvida da qualidade da sua água? Não vai se preocupar mais. O seu aparelho Ozox vai garantir até a qualidade da água que você vai tomar. Você vai usar esse apetrecho que vem junto com o seu equipamento, você vai ligar aqui, ó, na saída do ozônio. Você vai colocar esta parte do equipamento dentro da água. E olha, facilito, gente. Dá uma olhadinha no remoto. Está escrito água. Você liga. Pronto, ligou. Olha só. Ozônio na sua água, preocupação com contaminação, já era. Tudo isso com Ozox. Fabuloso, fabuloso, tá? Então, para a ozonização de alimentos, de água, para higiene bucal, nossa, gente, é muito importante, tá? Para fazer gargarejo, limpar a garganta, é maravilhosa a água ozonizada. E além de tudo, gente, Ozox não é luxo. Eu acho um luxo, tá? Não vem falar que não é luxo, não. Eu me sinto assim, a madame com minha maletinha de Ozox, porque isso, nós somos muito exclusivos. Quem já tem um Ozox em casa, você pode saber que você faz parte de uma elite. Eu me sinto, né, fazendo parte de uma elite, tendo ozônio em casa, tá? É um cuidado diário, tá? Para poder melhorar a qualidade, na nossa qualidade de vida, para melhorar tudo, porque quem cuida do ambiente cuida das pessoas. E qualquer ambiente precisa de ozônio. Qualquer ambiente, gente. Se você pensar uma sala de aula, uma clínica, o seu quarto, você pode sanitizar a sua casa toda, você vai encontrar um monte de utilidade para esse aparelho. O ozônio chega, sai do aparelho, do ar ambiente, ele passa pela maletinha, faz aquela mágica maravilhosa e vira O3. Aqui dentro, o que Papai do Céu precisa do relâmpago, a nossa bolsinha faz, né? Essa mágica aqui, graças ao Gleison, tá? E o nosso aparelho, ele tem essa temporização, como nós explicamos aqui, fica tudo muito prático, muito fácil. Tem certificação? Tem laudo da Universidade Fluminense que atesta que realmente a quantidade que ele emite é compatível para a gente no ambiente. Tem a certificação da Unicamp, que atesta que ele mata vírus, bactéria e fungo, inclusive coronavírus, em 10 minutos.
Tem, porque tem gente que gosta de saber. E tem mais, gente. O ozônio também, ele tem uma forma de ser veiculado para uso cosmético ou cosmecêutico. Então, a Ozox, ela fez uma, um blend de 10 tipos de óleos para fins de beleza, de autocuidado, né? Cuidado da nossa pele, do cabelo, tá? Esses óleos, eles combinam o óleo de girassol ozonizado, o ozônio é carreado no óleo de girassol, que é um óleo magnífico como hidratante, ele tem diversos benefícios, e ele é conjugado com outros óleos vegetais e óleos essenciais. Todo mundo aqui conhece o que que é um óleo essencial de lavanda, o que que é um óleo essencial de patchouli, gente, o patchouli, outro dia eu estava estudando um pouquinho sobre ele, me deu vontade de comprar um tonel e entrar dentro. É bom para ansiedade, é bom para insônia, é bom para perder peso, é bom para tudo. E nós temos patchouli em diversos desses tipos de óleo. Conheça a nossa linha de óleos ozonizados para você se encantar. E venha fazer parte da elite que já usa óleos ozonizados da linha Spa da Ozox, porque são todos e cada um mais maravilhoso que o outro. E, gente, agora, o que que é importante? É que vocês conheçam os nossos resultados, tá? Porque o ozônio, ele, quando você respira o ozônio, ele vai fazer, ele não é o tratamento de ozonioterapia. Só que acontece uma coisa, quando a gente está num ambiente com ozônio, vocês concordam que a gente vai estar respirando ozônio? Vai estar respirando ozônio. E o que que acontece quando você respira ozônio? É o jeito mais rápido de qualquer coisa chegar na sua corrente sanguínea. Tanto é que a turma que gosta do pó não coloca debaixo da língua, cheira, né? Então, porque é a forma mais rápida que ele vai ser distribuído no seu corpo. Com isso, e com as propriedades que a gente explicou aqui, que o ozônio tem, de melhorar a defesa imunológica, de combater a inflamação, com isso vai combater dor. Então, aí a gente tem os resultados da gente, da elite que tem ozônio em casa, começa a ter alguns benefícios que são simplesmente incríveis, tá? Resumindo o meu, vou te contar para vocês em 30 segundos. Eu não conseguiria fazer essa live se eu não tivesse ozônio. Eu não conseguia nem falar, eu não conseguia subir uma rua. Eu tinha um caso de asma que estava assim, eu prevendo que eu ia ficar com a mesma condição que a minha mãe teve, que era péssima, sabe? Então eu usava bombinha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e falava assim, sabe, com a vozinha. Eu estava mais triste com a voz ficando velha do que com as rugas, gente. As rugas eu não ligava, não. Mas ficar com aquela vozinha assim, eu ficava triste. Então, me alegro muito, porque a Ozox me trouxe de volta a capacidade de conversar, de cantar, de fazer uma live, sabe? Então, a asma foi embora. Asma de vó e asma que era que minha mãe também tinha e que eu já estava no mesmo caminho. Não é maravilhoso isso? Conhece alguém que está precisando melhorar essa questão respiratória? Fala com ela do ozônio. Fala com ela que ela pode ter ozônio em casa, porque você pode mudar a vida dessa pessoa. E aqui na sala tem uma pessoa que vai dar um depoimento agora, porque é uma questão muito curiosa, porque muitas pessoas perguntam se o ozônio ajuda em osteoporose. Osteoporose é um problema sério, gente, porque está relacionado com baixa de vitamina D, né? Hoje é uma epidemia, uma vitamina que a gente sintetiza no sol e, no entanto, muitas pessoas com baixa de vitamina D e, consequentemente, desenvolvem osteoporose, tá? E a Andréia Dias Miranda, que está aqui na sala, ela é enfermeira e ela tem um resultado, um depoimento aqui direto da Serra do Caparaó, Minas Gerais, um lugar belíssimo. Andréia, conta como é que é essa história do resultado da osteoporose que você tem para relatar. Abrindo o microfone, amiga. Boa noite, gente. Desculpa. Eu conheci a Ozox em março do ano passado. Aliás, dia 3 de fevereiro, uma data que eu nunca vou esquecer na vida, né? Dia 3 de fevereiro, a minha mãe Julimar me apresentou.
foi uma das melhores conversas da minha vida, foi essa de verdade, viu? Porque a gente vai conhecendo e vai vendo os benefícios e isso não tem preço, né? Então, traz uma alegria muito grande para a gente quando você vê resultados. E quando você vê resultado dentro da família, né? Aí é mais gratificante ainda, né? E o equipamento a gente adquiriu por conta de uma ferida, para melhorar a cicatrização, que também o ozônio é uma bênção para isso, né? O gerador, porque ele é bactericida. Então, ele vai acelerar a circulação e vai matar as bactérias, consequentemente, né, melhorando a circulação sanguínea, vai ter os benefícios aí para ajudar também na cicatrização de feridas. Mas o mais interessante é que a gente viu um benefício que a gente não esperava, que geralmente os médicos na área médica, né, de enfermagem, a gente fica sabendo que osteoporose não tem cura, osteoporose não tem jeito, você vai tomar medicação pro resto da vida e quando um idoso, minha mãe está com 84 anos, muito saudável, muito bem, graças a Deus. Mas em 2023, ela ficou sabendo que estava com osteoporose. Mas ela estava cuidando, tomando as medicações, tudo bonitinho, né? E a gente começou a usar os óculos por conta da ferida. Só que a gente não imaginava que também ia trazer benefícios em relação aos ossos. E eu tenho aqui nas minhas mãos, até mandei foto para a Arlene, eu tenho aqui nas minhas mãos dois exames de densitometria, de 2023 e 2025, né? Então, vou tentar mostrar por aqui, quem sabe dá para vocês verem. Esse aqui de 2023 é da coluna. E a marquinha aqui da osteoporose está aqui no vermelho. Quer dizer, já dá uma situação grave, complicada. O idoso, quando tem um cálcio assim detonado, a gente sabe que é ladeira abaixo, né? Porque se quebrar, fica camado e aquele monte de problema. Aí, 2025 já subiu um pouco. Olha aqui, já está na linha amarela. O fêmur também na linha amarela. Agora, o mais interessante, aliás, coluna, perdão. O mais interessante é esse aqui, ó, do fêmur. Do fêmur aqui, ó, tava descendo a linha amarela, tá? E 2023, e comparativo aqui, ó, olha que benção, 2025 já tá no amarelo, ou seja, na parte do fêmur não tem osteoporose mais, entendeu? Que bacana, Então, tá André, qual subindo. idade? Com mais de Hã? 80 anos, recuperou de osteoporose. 84. Aham. Ela começou com 81, né? Agora está com 84. Então, ou seja, chegou na linha amarela. Já está fora do risco na parte do fêmur, né? E nos membros inferiores já está chegando amarelo também. Resultado: a médica já diminuiu uma medicação, quer dizer, isso aí é menos problema para os rins, menos compromisso de remédio, menos gasto, né? Então já vai gerando economia, já vai gerando uma qualidade de vida melhor. A gente já não está tão tenso mais em relação a quedas, né? Que a gente morre de medo de cair. Então, isso aí está sendo um avanço muito grande, algo muito novo para nós. Tá joia? E a médica dela, que é a geriatra, a doutora Bárbara, sabe que a gente já acompanha com ozônio desde o ano passado. E ela ficou admirada quando ela viu essa redução desse problema. Então, quem tem osteoporose, sabe de alguém que tenha, pode usar uma benção, que é mais um benefício do Ozóx. Tá bom? Que bacana, Andréia. Nossa, e olha, e cuidar da mãe com o resultado deve ser uma outra alegria ainda, né, Com Andréia? certeza, com certeza. Tá bom, Só parabéns, querida, felicidade. e parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo aí, tá? Que a gente sabe. Agora eu vou Obrigada, fique com Deus. chamar um depoimento que realmente é uma das coisas fortes que a gente tem que falar aqui, que é o resultado do câncer. E a Leila querida, abre seu microfone, seja bem-vinda. O que que você Boa vai noite, compartilhar com a gente? Ah, boa Leila, noite, é você. boa noite, Arlene, boa noite a todos. Então, eu tenho um depoimento bem forte mesmo, e
eu diagnostiquei câncer de ovário em 2023, mas ele estava muito espalhado, ele estava em 19 pontos no meu organismo. E então eu fiz 7 sessões de quimioterapia e depois fiz a cirurgia e achei que não teria mais nada, né? Que estava curado. Nesse período eu não tinha ozônio ainda. Porém, 8 meses depois surgiram mais 2 tumores. E é nesse período, então, que o meu marido comprou o ozônio para o meu tratamento. E eu pude sentir, assim, uma diferença, uma grande diferença, principalmente no tratamento quimioterápico, que reduz os efeitos colaterais com o ozônio. Maravilha. Aí eu fiz fiz só 4 sessões, né, na segunda bateria de químio, e hoje eu já estou há 1 ano e 4 meses sem químio nenhuma, né? Faço um tratamento via oral, somente. E o ozônio, né? Uso todas as noites, mas praticamente só à noite, porque durante o dia eu não paro. Eu estou muito bem, estou com uma imunidade muito boa, né? E estou muito contente. E também tenho divulgado esse produto, tenho vendido e estou Eva! muito contente. E quero falar também assim, ó, a importância da pessoa que está cuidando de alguém com câncer, porque na época eu não tinha condições de decidir, até quando eu vi, eu disse que eu não queria. E meu marido é quem decidiu por mim, né? Porque a pessoa que está debilitada, ela não, nem sempre ela tem consciência do que ela necessita, né? Então, isso é uma coisa importante também para as pessoas que acompanham, né, quem está doente. E o Ô, Leila, câncer você é está assim, certíssima, viu? E eu tenho até que te agradecer você fazer essa observação, porque alguém tem que tomar a frente e fazer pela pessoa. Quem está ali debilitado, às vezes está preocupado porque estão gastando muito com ela, ou está preocupado se vai funcionar. Alguém tem que acreditar e fazer. Tem a história também de uma moça, né, que levou o aparelho pro irmão que tinha, e ela fala exatamente isso. Ela que foi atrás, ela que tomou a decisão, porque estava lá, coitado, infartado na máquina da diálise. Então, assim, glória a Deus e agradecer muito esse marido, né, que tomou atitude e acreditou, e a essa pessoa que foi até o seu marido para oferecer o aparelho, não é? também. Uhum. Tenho certeza que você tem muita gratidão para essa pessoa, né? Quem que foi que Com levou? certeza. É Eva Ilza. Eva Ilza. Pois É, é. Aí, ó, ganhou uma escadinha para ir para o céu. Porque cada vez que alguém tem gratidão com a gente, eu acredito que a gente se eleva um pouco para poder é partir daqui verdade. dessa para É. melhor, né? E eu Parabéns, queria muito também obrigada, complementar viu, rapidinho que Leila? o câncer ele é multifatorial, então precisa outros tratamentos complementares, né, além da quimioterapia, senão não dá conta E presta atenção, e precisa de alimentação pura, precisa de sanitizar os alimentos que come, também. precisa proteger o ar do ambiente, porque a imunidade fica baixa. Não é? É todo um conjunto de coisas que convergem para ter ozônio em casa, ter o seu seguro de vida. O seguro de vida não é Isso, aquele que fica no banco, não. O seguro de vida segura seu osóxico, você segura a vida. Eu acho que é isso, né, Leila? Você tá linda, uhum. viu? O Daniel Escariota te elogiando aqui no site. Ah, Sossega, Daniel. muito Você não falou obrigada. que você tinha compromisso? Ele não aguenta, ele fica aqui. Ele é fantástico. Ele é um menino prodígio. Elias Marques, eu vi você comentando no chat aqui, e só para a gente dar mais uma canja assim, com o pessoal, você está aqui na sala, consegue abrir o microfone? Eu quero te fazer duas perguntinhas. Senhor Elias Marques, está aí? Mas o Elias, ele Oi, relatou. Arlene, boa Aí, noite. Estamos ele. aqui. Oi, Elias, bem-vindo. Mas você Obrigado, tá tão obrigado. novinho,
com aquele tanto de problema que você falou ali no chat, eu achei que Nossa, você estivesse no time de quem tem mais de 30 que fez 30. eu já Aí fiz 30, viu? fez 30, né? Mas nós já fizemos Sim. muitos aqui, já É, fez 30 que já fez faz 30. 21 anos que eu fiz 30, mas fiz. Ah, tá bom. Então, Arlene, primeiro, parabéns aí pela apresentação, viu? Você tá Obrigada. fantástica, muito sensacional a tua apresentação. Eu faz muito tempo que eu sofro, né, com hérnia de disco, desvio de coluna e escoliose. É um desastre que eu Pacote tenho completo, hein, Elias? completo. Escoliose. Então, que acontece? Eu tenho um hobby que é pescaria, né? Quando eu ia para o rio, às vezes com uma hora que eu estava no barco, eu já tinha que deitar, tinha que esticar. E o que eu achei engraçado é que a última vez que eu tive agora, eu pesquei 2 dias. E aí até meu sobrinho falou, ó, o que que aconteceu, tio, que você não deitou nenhuma vez? Aí que eu fui lembrar que eu estava usando o ozônio, É tá? Então, mesmo. resumindo, me tirou 90% das dores de coluna, da indisposição. Hoje eu sou outra pessoa usando o Ozox. E não é só para mim, isso é a minha família. Meu pai tem 75 anos, tem os mesmos problemas meu. Hoje ele está fazendo todos os afazeres dele na chácara. Sente canseira pela idade, mas aquelas dores, o desconforto que ele tinha, acabou. Tá? Eu tenho um tio que eu coloquei a máquina de ozônio para ele. Ele sofreu um AVC há 3 anos atrás. Ele perdeu o movimento da perna direita, uns 50%. Com uma semana usando o Ozox, ele percebeu a volta dos movimentos. Então, o produto é sensacional, é fantástico. Ô, Elias, só pescando aqui, esse seu tio tinha tido AVC há quanto tempo? 3 anos atrás. Caramba, porque o que se fala na literatura é que tudo que for fazer tem que ser assim, o mais recente possível. Um AVC de Just- 3 anos, está aqui a Andréia, que é enfermeira, né, Andréia? Já é um caso bem consolidado, né? Que E, bacana. e o que eu fiquei muito satisfeito é que quando eu coloquei o aparelho para ele, eu não lembrei desse AVC. Eu falei que ele é diabético, né? Eu falei, tio, isso aqui vai ser bom para a tua saúde, o financeiro não é o problema para o senhor pode adquirir uma máquina dessa que vai ser bom. E ele adquiriu. E com uma semana eu fui visitar ele e perguntei para ele como que estava sendo. Ele falou, o produto é bom. Falei, mas é bom por quê? O que que o senhor achou que é bom? O que que te fez de bom? Aí que ele me lembrou, falou, não, eu depois do AVC eu perdi o movimento da perna direita e eu percebi que nessa uma semana melhorei muito a coordenação, o movimento da perna. Então isso é sensacional. Se eu ouvir um depoimento desse, de um tio, de uma pessoa da família ou de qualquer ser humano, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. Ô, Elias, você Elias, concorda comigo desculpa. que não foi a perna dele que melhorou? Isso aí foi consequência. O que aconteceu é que ele rejuvenesceu o cérebro. O que melhorou foi o Sim, cérebro dele, não foi a é o perna. que manda a informação para movimentar É, a perna. quer dizer, o caso é mais profundo e é mais maravilhoso ainda de Justamente, rejuvenescimento cerebral, reverter isso, né? Que bacana. justamente. Ó, Concordo Elias, com plenamente, certeza você Alan. subiu um degrauzinho aí para chegar lá em cima mais arrumado, tá? Amém. Que esse tio, esse tio deve ter Da onde muita ele fala? gratidão para você. Oi, Da Maravilha. onde? Rosana, quer falar? Não, eu queria saber de onde que o Elias é, por favor. O Elias é de Maringá, Paraná, mas nesse Poxa, exato momento eu estou no Mato Grosso. tá bom. Pescando, Valeu. é? Não, não, estamos trabalhando aqui. A pescaria, semana que vem, é incapaz de eu ir pescar. É, em Mato Grosso, aí não falta rio bom. É, Bacana, valeu, Elias. Um prazer conhecer você aqui, viu? Que história prazer foi meu, bacana, Alan. tá? Muito obrigado, viu, Tá pela joia. oportunidade. Aham. Ô, Elias, o pessoal está querendo gravar esse depoimento. Aqui a gente vai pegar na live, vai estar gravado, tá? E agora, Ah, gente, sim. vamos falar daquilo que tem muita gente precisando de uma opção, uma nova oportunidade na vida. Então, a gente precisa falar da oportunidade para um rapaz que teve a sorte de conhecer Ozox
há menos de 2 anos atrás, acredito, deve estar em torno disso, e mudou a vida dele. Então, me ajudem a receber aqui o nosso querido Bagé, Volmir Bagé, que vai falar agora sobre como que acabar com a Depremone. Isso também é fantástico. Abre aí, Bagé, vem para cá que a gente vai soltar aqui, ó, uns foguetinhos para você ficar feliz e animado e contar para a gente como que pode ter sucesso ajudando as pessoas a ter saúde. Boa noite, Arlene. Boa noite, amigos. Obrigado, Arlene. Sempre uma alegria estar reunidos aí com vocês, queridos colegas. E depois de ouvir esses depoimentos aí fantásticos, realmente difícil não ficar muito animado, né? A cada dia que passa, mais depoimentos, mais histórias vão surgindo e a gente fica cada vez mais animado. Inclusive, estou aqui com o meu uniforme novo da Osóx. A gente voltou do Paraná agora no sábado, depois de uma semana por lá. E entre várias coisas legais, aí ganhamos uma mochila padronizada, personalizada da Osóx e uniformes, né? Então, hoje, algumas pastas personalizadas, ou seja, o que já era bom, já era maravilhoso e agora está ainda melhor. Arlene, para a gente falar da parte comercial, consegue fazer a gentileza de passar para minhas lâminas aí? Eu estou com o meu notebook Sim, aqui, tenho o meu notebook, vou pelo celular daí. Consegue fazer esse favor? essa lâmina aqui, eu acho. Peraí, eu tenho que abrir outra apresentação, Bagé, porque aquela ali faz Tranquilo. só essa primeira parte. Mas é Ah, tá rápido. bem. Vai falando aí, Enquanto, vai contando pra gente de Maringá. tá certo. Enquanto você abre ali, eu vou adiantar algumas questões para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de ozônio. Para quem está novo aqui na live, que veio conhecer um pouco mais sobre a oportunidade de negócio que tem por trás, né, do nosso produto, a gente sempre salienta que, naturalmente, sem um grande produto, nem um modelo comercial, né, faz muito sentido. Mas como a gente tem um produto que é fantástico, que entrega muito resultado, e quem conhece do ozônio, quem conhece, né, da Alvox, sabe de que a gente está falando, é uma grande realidade. Eu conheci a Alvox, sempre falo, né, nesses últimos tempos aí que a Alvox é uma grande bênção na minha vida, por vários motivos, e um deles, né, naturalmente, pela parte financeira. Eu conheci em dezembro de 2023, então já faz um pouquinho mais de 2 anos, Aline, que eu estou aí vivendo essa bênção, literalmente, né, na nossa vida. Cuidando da saúde, ajudando as pessoas e sendo muito bem remunerado por isso. E por Ô, que que cada Bagé, vez a você gente está mais... trabalhava com o que antes de começar na Osórios? Eu Eu tô. trabalhava com vontade de ir embora. Como é que é? Você trabalhava como, não, minha? Com o quê? Deixa eu fechar o microfone aqui. Ah, pode A gente brinca, falar. pessoal, com que tu trabalha? Ah, eu trabalho com vontade de ir embora. Agora na Osório não, né? Na Osório a gente trabalha com vontade de não ir embora, né? Cada vez que a gente sai pra rua bater um papo com alguém, temos a vontade de passar aí o dia de conversa, né? Tem muito assunto legal sobre a Osório. Mas falando sério, eu sou da área comercial, mas eu sou formado em gestão, sou da área financeira, então eu não tinha proximidade com a parte de saúde, eu não sou da área de saúde. Mas eu conhecia, por sorte, conhecia um pouco sobre o ozônio medicinal. E aí, quando me falaram sobre esse aparelho, que cada um de nós, né, a partir de então, poderia gerar o próprio ozônio em casa, eu fiquei muito, né, entusiasmado com essa possibilidade, porque sendo o ozônio algo tão bom como ele é, mas as pessoas têm difícil acesso ao ozônio, então acaba que pouca gente até então, né, tinha essa possibilidade. E agora a gente, com esse nosso aparelho da Ozox, ele de certa forma tornou democrático o acesso ao ozônio. Cada pessoa que escolher pode então todos os dias, no conforto de sua casa, fazer uso do ozônio. E isso realmente é uma grande revolução. A palavra que melhor se encaixa, né, na minha percepção aí é que a Ozox está trazendo uma revolução para o mercado, uma revolução na forma de usar o ozônio. E Ô, por que que a gente gosta tanto? ô, Bagé, você sabe que quando eu conheci a Ozox, eu estava procurando alguma coisa que pudesse fazer uma renda extra. Você não gosta que eu falo que eu entrei para ganhar R$ 2.000, não? Outro dia eu estava falando, mas é verdade. Então, mas eu queria três coisas para poder voltar ao mercado com uma nova atividade. Tinha que ser um produto novo que não pudesse ser copiado com facilidade, porque aqui tudo se copia, né? Não sei aí por onde que você mora, mas aqui, se uma coisa dá certo, daqui a pouco todo mundo está copiando, está fazendo igual.
Osóx, não adianta falar assim, eu tenho um galpão lá na casa da minha avó, vou abrir uma fábrica de gerador de ozônio. Não vai, tem que ter know-how. Outra coisa que eu buscava é que tinha que ser um produto que entregasse resultado, que te fosse útil para as pessoas, que tivesse valor para as pessoas, porque não adianta você forçar criar uma necessidade. Não, quem é que não agora, quem é que não precisa dormir bem? Quem é que não precisa prevenir? Quem é que não precisa sarar da asma? Então, o produto tem utilidade. E terceira coisa, que é agregar-se um valor, um retorno financeiro. Então, eu acho que esse tripé da Ozox é fantástico, é que nem o multi, sabe? Ele é multi. Então, nesse aspecto, um produto inovador que não pode ser copiado, tá? Outra coisa, tecnologia brasileira, gente. Isso me enche o coração de alegria. Eu tenho um orgulho, sabe? Dessa trajetória da Ozox, que é fantástica. Então, Bagé, deixa eu compartilhar aqui com você, porque o pessoal tem que saber o beabá de como ganhar dinheiro com a Ozox. Essa bendita da outra apresentação aqui, ela só fala da parte financeira. Ah, meu Deus. Só fala da Mas primeira pode. parte, tá? Ela não tem a segunda, então. Uhum. Tranquilo, vai com calma aí que nós vamos conversando com o ah, pessoal enquanto isso. Isso. Então, nessa ideia do mercado, né, que a gente fala, porque, como a Arlene falou, né, um ótimo produto, mas apenas um ótimo produto, sem um bom modelo comercial, também não fica tão atrativo, porque de nada vale a gente ter um ótimo produto se ele não é, né, adequado para a gente trabalhar com ele e fazer, de fato, uma grande renda. A Arlene brincou, né, que ela entrou com a ideia de ganhar R$ 2.000, ok? A questão agora é se perguntar para ela agora, mas e agora? Qual é o valor Não, que não, você agora eu almeja? já passei, mas já botei mais um zero aí. É, porque a gente Perspectiva percebe, de. né, É, eu acho que esse é um dos grandes negócios do nosso negócio, né? A gente percebe que aqui muitas pessoas que já estavam fora do mercado retornam para o mercado com a ideia de fazer uma renda a mais, né, para complementar a sua renda de fato. Mas ao iniciar o trabalho percebem que essa renda extra, ela é logo supera a extraordinário. nossa renda tradicional, logo ela supera, né, a renda normal que a gente tem e ela pode se tornar rapidamente a renda principal. E a partir disso, né, quando começa, além de brincar, né, tem muitas pessoas com depremônio, ou seja, depressão por falta de grana. Quando começa a entrar grana na conta e começa a sobrar um pouquinho de grana, a gente começa a fazer o quê? Desengavetar alguns sonhos que estavam parados, porque muitos dos nossos sonhos, para não dizer, né, quase todos eles são dependentes da parte financeira. E quando você está lá, né, brigando para pagar as contas apenas, você está lá com foco no dia a dia, resolver os boletos. Mas quando você consegue ter um ganho um pouco acima da média e começa a sobrar um dinheiro após os boletos, aí sim você tem a permissão para voltar a sonhar, fazer planos. Então isso é maravilhoso, porque pessoas que têm sonhos, têm planos, elas acordam de forma diferente, acordam com outra disposição. Então realmente é algo muito bacana. Para a gente dar uma sequência, então, falando rapidamente aqui da parte prática, como funciona o modelo de negócio da Ozox? No tradicional, né, nós temos o produto que sai da fábrica, distribuidor, atacadista, varejista e cliente final. Na Ozox, a gente corta esse caminho. Existe a fábrica, que é a Ozox, lá em Maringá, como a Mariane falou, e nós somos os distribuidores, ou seja, a gente liga a fábrica diretamente ao cliente. Nós pegamos o produto da fábrica e entregamos na casa do cliente. Então, a gente corta todos esses montes de gastos que estavam pelo caminho, reduz bastante o custo do produto e, especialmente para nós, essa fatia grande de mercado, uma parte dela vai parar no nosso bolso. E por isso é tão atrativo os ganhos da Audox, porque o nosso modelo é muito inteligente e, naturalmente, é trabalhoso, né? Não é uma mágica que a gente trabalha bastante, porque nós acumulamos algumas funções. Nós fazemos o papel do distribuidor, do atacadista e do varejista e mais a propaganda. Mas é um trabalho leve, gostoso de fazer e, por acumular essas funções, nós também acumulamos os ganhos que ficariam pelo caminho. Então, por isso que a Osóx consegue entregar para a gente um benefício financeiro tão grande. Podemos seguir, Arlene, por favor? Então, como que funciona? A GE conheci, né, a Osóx com a Arlene, estou avaliando o produto e gostei. Como que eu faço para fazer parte do projeto? Como que eu posso participar também dessa revolução no mercado? Você pode se inscrever, se cadastrar para ser uma unidade de negócio. Acabando aqui a live, você pode tirar dúvidas e também, se já tiver tudo sanado e gostou da ideia, você faz o quê? Você fala com a pessoa que te convidou para assistir a live e ela vai saber, né, te encaminhar o restante dos passos. Como que faz? Você se cadastra através de um link de cadastro da pessoa que te convidou.
E com isso, o que acontece? Você se torna uma unidade de negócios com possibilidade de crescimento exponencial, potencial de ganhos recorrentes, flexibilidade, autonomia e suporte contínuo da empresa e da equipe comercial. Então, isso é algo fantástico. Significa o quê? Você vai ter o acompanhamento no dia a dia da pessoa que te convidou e de nós, né, da equipe comercial, para que você pegue o jeito de fazer. Então, mesmo que você olhe, Bagé, gostei, achei legal, mas eu não sei nada de ozônio e não entendo muito bem esse processo. Não te preocupa que o como fazer a gente tem pronto. A gente tem uma escola aqui dentro prontinha da Alzox para quem chega novo, recebe acompanhamento e a partir de então aprende o trabalho. Então você não precisa ser um grande vendedor, precisa sim, que é necessário que você tenha vontade de construir, né, uma renda bacana e tenha disponibilidade para aprender, né, porque o mercado é novo, o produto é excepcional, mas ele é novo para quase todo mundo. E aqui nós temos, né, então, quais são as suas possibilidades como unidade de negócio? Temos várias. Algumas eu já falei aqui, então, a gente tem uma margem de ganho muito bacana, de até 130%. Aí aqui a gente tem lá, canto esquerdo ali, né, Uniosox, que é uma universidade de ensino da empresa, plataforma de ensino, então a gente tem muito benefício. Temos eventos presenciais, inclusive, né, eu comentei antes, a gente veio agora no sábado lá de Maringá, ficamos lá 3 dias intensos de aprendizado direto na fábrica, com o diretor, com o engenheiro, com a equipe comercial, ou seja, com todo o suporte, aprendendo realmente na prática, foi aberto para nós o aparelho, mostrado componentes, como funciona, como gera ozônio, o que que faz, enfim, especialmente qual a projeção de futuro para a empresa vai expandir agora nesse próximo mês de abril para o Paraguai, nosso primeiro país fora do Brasil, ou seja, vai abrir portas do Paraguai, abre-se portas para a América Latina e aí mundo afora, né? Essa é a nossa realidade com a Ozox. Tem premiação de carro, de viagens, de iPhone, ou seja, tem muita coisa bacana. E a gente tem, então, aí como participar dessas campanhas e construir realmente um grande negócio. Pode passar, Arlene, por gentileza? E aqui, então, está na prática. Como é que funciona? Para mim me tornar um novo licenciado, uma unidade de negócio, existe um kit que nós pagamos R$ 6.842. Nesse kit vem o Ozox Multi, que é o gerador mais completo, mais um kit com 6 óleos. Então você paga esse valor, 6.842, ele pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. Então veja só que você inicia um negócio, você se torna um distribuidor, se torna uma franquia da empresa, investindo ali pouco mais de R$ 600 por mês. Em 10 meses está tudo pago, você é um franqueado. O que que acontece via de regra? A pessoa compra o kit, daqui 30 dias, quando for vencer o cartão, ela já fechou 2, 3, 4 vendas, ou seja, se paga ao natural, você nem precisa tirar dinheiro do bolso. O próprio lucro do negócio já paga. Nesse exemplo aqui da adesão, ele também mostra um detalhe. Depois que você já for um distribuidor, se você quiser, porque é totalmente opcional, se você quiser, além de vender, também formar equipe, você pode convidar novos licenciados. Quando você cadastrar alguém, a pessoa paga o mesmo valor que você pagou, ou seja, 6.842. Quando esse seu convidado pagar o kit dele para se tornar também unidade de negócio, a empresa te repassa até 40%, que dá R$ 2.736 com 70 centavos, ou seja, quase R$ 3.000 para você chamar um colega para vir conhecer e ser parceiro da empresa. Então, esse é o benefício que nós temos. Pode seguir, Arlene, por favor. E aqui a gente tem, então, uma simulação, né? Olhamos atrás ali o ganho para convidar alguém para o negócio, e aqui nós temos uma simulação. A empresa sugere que a gente faça o quê? Que tu chame pelo menos uma pessoa por mês para conhecer o negócio, para ser teu parceiro de negócio, para você começar a construir uma escala, e também que você faça o quê? Você busque por clientes finais, para você vender ao cliente. Não para ser parceiro, mas sim para vender para o cliente que vai ser o usuário. E que você faça esse trabalho e venda uma máquina por semana, pelo menos. Com isso, 4 máquinas no mês. Cada máquina, se você for CNPJ, dá 3.200 e poucos. Se você for como CPF, dá próximo de R$ 3.000. Então, 4 máquinas no mês, mais o bônus daquela adesão que você convidou, ele fecha um ganho na média de R$ 15.000 no mês. Ou seja, muito tranquilo. Para vocês terem uma ideia se isso é possível ou não, a gente tem, né, o ranking de top 10 de vendas no mês, né, de janeiro para cá, né, mas é uma constante do ano passado também. O top de venda, geralmente, todos eles, o top 3, ficam acima de 10 máquinas no mês. Tem meses que o top 1 de venda bate 15 máquinas, 18 máquinas, 14 máquinas. Já teve mês que passou de 20 máquinas no mês. Ou seja, 4 máquinas, né, uma por semana, é totalmente possível. Tem muitos e muitos colegas que fazem esse número.
e uma pessoa nova por mês. Então, isso é mais barbado ainda. Nesse mês de março, agora a gente está fechando o mês, e tem um colega que estava conosco lá em Maringá, que já tinha 8 pessoas novas na equipe dele só no mês de março. E de ontem para hoje ele fechou mais 2 ou 3, que eu tenho acompanhado ele aqui no grupo. Então, ou seja, vai fechar o mês com 10, 11 novos parceiros de negócio. Imagina, então, que você faz um cálculo rápido. Cada parceiro de negócio que ele trouxe, ele ganha na média 2.700. Quanto que é 2.700 vezes 10? R$ 27.000 ele vai ganhar no mês apenas com novas unidades de negócio. Fora os bônus de recompra que a gente tem na empresa. E fora o que também? Fora as máquinas que ele vende. Para vocês terem uma ideia, ele estava lá em Maringá conosco e aproveitou a viagem e já comprou 10 máquinas para levar lá para o Pará. Então imagina, cada máquina que ele vende, mais R$ 3.000. Quanto que é 10 vezes 3? R$ 30.000. Então, R$ 30.000 das vendas, mais os 27 dos cadastros, R$ 57.000 no mês. Será que é uma renda ruim? E detalhe, será que esse cara está 10 anos na Osório, é professor de ozônio? Não, pessoal, ele iniciou no dia 29 de dezembro agora. Então, há 3 meses atrás, ele iniciou na Osório. Ou seja, é fácil fazer isso? Naturalmente que não, mas é muito possível e temos várias pessoas que fazem, né, números acima da média, realmente muito acima da média. Então, aqueles R$ 15.000 ali, 4 máquinas e um cadastro, é totalmente possível. Basta que a gente entre e comece a fazer, né, o processo aí do aumento realmente, né, do volume de negócio. Aqui a gente tem nessa próxima lâmina, então, os níveis estruturais. O que significa isso? Significa que se você começar a convidar pessoas para o seu time comercial, essas pessoas vão começar a trabalhar cada vez mais junto com você, através de você, com o teu acompanhamento, com o suporte da equipe, e aí começa a acontecer o quê? Volumes de trabalhos. Quando você e a tua equipe atingirem um volume de pontos de 15.000 pontos, da onde vêm os pontos? Os pontos vêm das compras. Cada máquina que você compra, 190 pontos. Cada óleo que você compra, 10 pontos. Então, quando você e a sua equipe, nas compras totais ao longo do mês, fecharem 15.000 pontos, você gradua bronze. Como é que funciona isso, né? Por que a graduação? Porque no plano de carreira, quando você entra, você libera 3 níveis de bonificação. Ou seja, eu me cadastrei, eu já entrei. Quando eu convidei uma pessoa, aquela pessoa, quando ela estiver recomprando, eu ganho 10%. Se essa pessoa que eu convidei, exemplo, vou dar nomes aqui, convidei o Daniel. O Daniel entrou, sempre que ele recomprar, eu ganho 10%. Daniel convidou o Geraldo, lá de Minas Gerais. O Geraldo é minha segunda geração, minha segunda linha, que a gente chama. Sempre que o Geraldo comprar, eu ganho 5%. O Geraldo fez o quê? Convidou a amiga dele, a Arlene, para fazer parte, nossa querida Arlene que está aqui. Então, sempre que a Arlene recomprar na empresa, eu ganho também 5%. A partir dali, a Arlene também convidou pessoas. Então, eu não ganho mais a partir da Arlene, a não ser que eu gradue. Mas, como a gente fez o quê? Criamos volume, crescemos, graduamos. Então, a partir de então, eu libero o quê? Libero uma quarta linha. Então, quando a Arlene convida alguém, é minha quarta linha. Como bronze, eu faço o quê? Ganho 4% de bonificação. Depois gradua prata, que sempre vai dobrando os pontos de 15 para 30 mil. Como prata, eu libero a minha quinta linha com 3%. E depois segue o movimento, graduo ali no nível de ouro e libero a sexta linha com 2%. Por gentileza, os colegas que estão na live, que são nível bronze, coloquem no chat ali, né? Eu sou bronze, sou de tal cidade. Se nós temos colegas no nível prata também que estão na sala, por gentileza, coloquem ali, né? Eu sou prata, sou de tal cidade. Para que as pessoas que são aqui, né, que são novas, entendam, né, que realmente esse plano de carreira funciona e é possível, sim, que você busque a graduação. E para usar o exemplo ainda, né, a gente tem aqui uma previsão de 4 a 6 meses, na média, por cada nível de graduação. Mas esses amigos, né, esses colegas lá de Belém do Pará que eu comentei, né, que estão com esse volume todo, eles entraram agora em dezembro e nesse mês agora de março, então no terceiro mês de trabalho, eles estão fechando algumas graduações bronze já, com 3 meses, alguns com 4 meses de negócio. Ou seja, 4 meses a 8 meses, na média, mais 100 pessoas que fazem em 3 meses, em 4 meses. E já tivemos até colegas que fizeram o bronze em 41 dias. Ou seja, então, tem pessoas que vão no ritmo mais lento e tem pessoas que vão no ritmo bem mais acelerado. Mas na média ali, né, de 4 a 8 meses você bate, né, o nível. Detalhe, nós temos a partir do ouro também, segue o movimento, o ouro é o sexto nível, é o nível máximo de profundidade
que a gente consegue ganhar. Mas as graduações não param. Depois do ouro, o que acontece? Vem o Safira. No Safira, o sexto nível, ele passa de 2% para 3%. Depois segue o movimento, né? No Safira a gente tem alguns benefícios a mais, ou seja, entra para o First Class, que é um clube exclusivo da Ausox, etc. Né? E ganha mais benefícios ainda. Podemos seguir a Lene. Depois do Safira vem o quê? Vem o Rubi. Como Rubi, você libera um pouquinho mais de ganho no sexto nível. Ou seja, você passa de 3%, que era o Safira, para 4%, que é o Rubi. Segue o movimento, a equipe segue crescendo, né? E no Rubi, detalhe, além dessa bonificação de 1 a mais, né, que você ganha para 4%, você ganha uma viagem internacional com acompanhante, mais o prêmio cônjuge. Detalhe, temos por enquanto apenas 2 pessoas que alcançaram esse nível na empresa, porque nosso trabalho é ainda muito recente, temos muito por crescer no nosso plano de negócio. Mas não acaba aqui. Depois do Rubi, segue o trabalho, segue o movimento, virá depois o nível Esmeralda, que não temos ninguém ainda. No nível Esmeralda, o sexto nível passa de 4% para 5%. E detalhe, você ganha mais um prêmio. Qual será o prêmio, Aline, que vem para o Esmeralda? O Esmeralda ganha, pessoal, uma T-Cross 0 km, adesivada pela empresa, né, com os óculos bonitão lá, com o teu contato, e você ganha isso totalmente, né, quitado no seu nome, mais uma viagem nacional, mais prêmio cônjuge, uma viagem com acompanhante. E depois o Esmeralda, nosso último nível, que é o quê? Diamante. No Diamante você passa de 5% para 6% no sexto nível. E detalhe, pessoal, o Diamante tem um prêmio que é o sonho de muita gente aí. Especialmente para quem gosta de carro. Olha que surpresa bacana, né? No Diamante, o prêmio é nada mais, nada menos do que uma BMW X2. Para quem conhece de carro, sabe a potência que é esse carro. Para quem não conhece de carro, vou falar apenas um detalhe. Esse carro custa, na média, 400 mil reais. Então, imagina você atingir um nível de graduação e ganhar um prêmio no valor de 400 mil reais. Todo adesivado, com seu contato de telefone. Imagina você andando por aí, né, no ABM, então, esses dois, e as pessoas vendo os Ox lá. O que que é esse Ox aí? Vou chamar esse cara no WhatsApp para ver o que que tá fazendo. Vou chamar essa menina no WhatsApp para ver o que ela tá fazendo, né? Por que esse carro tão bonito, adesivado aí? Então, imagine que nesse nível vai ficar ainda mais fácil para você fechar negócios. Ok, além dos benefícios, então, de prêmios, o que que nós temos a mais? Nós temos eventos presenciais da empresa, pessoal. Nós tivemos ano passado, em maio de 25, o Vox Experience, ali em Foz do Iguaçu, um evento fantástico, lá com quase 300 participantes, lindas histórias, premiações, reconhecimentos, com toda a diretoria da empresa presente, com todos nós aqui, colegas, né? Várias pessoas aqui da sala estavam presentes. Quem puder colocar no chat aí, coloca lá, eu fui, enfim, para as pessoas saberem, então, que realmente essas fotos não são montagem, não são coisa da IA, realmente aconteceram, realmente foi emocionante. E a gente está aguardando, porque agora no segundo semestre haverá de novo a segunda edição, né, do nosso encontro lá. Então, maravilhoso. Por quê? Porque grandes histórias começam com grandes momentos. Aqui na foto, né, no cantinho direito, o presidente, o Dr. Bactéria de frente, e no abraço, 2 irmãos, pessoas fantásticas daqui da nossa região, o Marcos e o Enio Schmidt. São 2 irmãos, o Marcos de Voti, o Enio de Novo Hamburgo, aqui da minha cidade. Por sorte, são da minha equipe, são 2 caras fantásticos, com grande resultado. Os 2 são graduados ouro na empresa. O Enio com uma história fantástica aí com o ozônio. Antes da Ozóxido, já usava ozônio, já era apaixonado por ozônio. Tratou câncer no intestino, câncer no cérebro, ou seja, tudo com ozônio. Quando eu falei para ele a primeira vez sobre ozônio, eles ficaram encantados com a ideia de ter o ozônio todos os dias na sua casa. Desde então, há 2 anos aí, mais ou menos, começaram e nunca mais pararam. São grandes parceiros, trabalham muito, porque uma vez que a gente entende e sente os benefícios, a gente não consegue mais ficar com isso guardado. Seria um grande egoísmo da nossa parte, sabendo de tudo isso, ficar com isso guardado para nós. Então, a gente não é egoísta, a gente leva, de fato, no dia a dia isso aí adiante. Podemos seguir a linha, por favor? Aqui a gente vai ter, pessoal, então, alguns cases de sucesso. Rogério Lutz, graduado prata na empresa, um cara que iniciou lá em agosto de 23, então um pouco mais de 2 anos também. Resultado incrível, esse cheque de 155, né? 155 mil reais foi lá em maio de 2025, ou seja, quase um ano atrás. Hoje ele já está aí, né? Mais que dobrou esse cheque. Mas vamos pegar só esse cálculo. Maio de 25, fazia lá mais ou menos uns 15, 18 meses que ele estava na empresa. Se a gente dividir por mês, isso dá uma renda recorrente de quase 10 mil reais por mês, só de bônus, de bonificação da equipe, só de bônus de recompra.
Detalhe, o Rogério é um cara que bateu 3 vezes já o top 1 de vendas da empresa. Então, ou seja, por 3 meses, pelo menos, ele bateu ali, vendeu na casa de 14, 15 máquinas ou mais. Cálculo rápido, cada máquina que ele vende embolsa R$ 3.000 de lucro. Então, 10 máquinas no mês, R$ 30.000. 15 máquinas no mês, R$ 45.000. Será que tá boa a vida dele ou não? É um colega nosso, um grande parceiro aí, grande amigo, e no ano passado já realizou, né, já tinha trocado de carro antes, eu lembro que ele tinha uma Tracker, mas no ano passado ele comprou o quê? Um Jeep Compass, lindão, para quê? Para ele carregar de ozônio, né, encher de maquininha no porta-mala aí, e sair pelos interiores aí vendendo para as pessoas, levando saúde, benefícios e, como recompensa, enchendo o bolso de grana. Então essa é a nossa oportunidade. Podemos seguir ali, temos mais exemplos aí de colegas também que têm sucesso na Ozox. Aqui o Daniel Scariotti, nosso grande parceiro, grande amigo, conhecido de muita gente aí, né? De todo mundo, eu acho, que está na Ozox. Um cara que trabalha muito, faz muita live, ajuda muito, dá mentoria, faz suporte, enfim, um cara incrível. E lá em maio, ele estava, né, com R$ 180.000, né? Maio de 25, e agora dezembro de 25, ele fechou o ano com quase R$ 500.000, ou seja, esse cheque dele, de maio até dezembro, saiu, né, de 180 para quase R$ 500.000. Detalhe, é um cara que vende muito também, todo mês ali 4, 5 máquinas, às vezes 6, 7 máquinas, ou seja, um cara realmente fantástico aí. Carro novo, piscina na casa, ou seja, realmente transformou a vida financeira dele nesses 2 anos de trabalho, merecido porque ele trabalha muito, realmente é um grande parceiro. Everaldo Castanha, iniciou lá também em 2023, é um cara incrível, tem uma história incrível, pé queimado, enfim, um monte de problema. O ozônio transformou a vida dele. A gente estava com ele presente agora lá em Maringá, ele tirou o calçado lá no café, mostrou pro pessoal as cicatrizes dos pés dele, assim, fez história, gravou depoimento, assim, então, algo incrível realmente. O Everaldo é um cara também que por vários meses já bateu o top 1 de vendas da empresa. Ele, cara, é uma história realmente impressionante. Quando ele teve o resultado lá, né, com a família dele, com o ozônio, ele ficou encantado. O que que ele fez? Nos primeiros 3 meses após esse resultado, ele vendeu 76 máquinas. Chegou a vender 31 máquinas num único mês. Aí, pô, será que isso é legal? Quanto que é 31 vezes 3? A gente ganha R$ 3.000 por cada máquina que vende. Então, o cara que vende 31 máquinas no mês, será que foi legal a renda dele ou não? E é por isso, Aliane, que eu te incomodava, né? Cara, R$ 2.000 por mês que tu tá sonhando é muito pouco, ou seja, não faz sentido, porque, né? As pessoas detalham, o Everaldo é um cara doutorado, é médico, o que o Everaldo faz? O Everaldo mesmo brinca com a gente, falou, cara, eu tenho a sétima série forte, porque eu fiz 3 vezes, repeti 3 vezes a sétima série. E aí ele parou. Então esse é o estudo dele, é um cara comum, como todos nós aqui. Isso é o legal da Alzox. Pessoas comuns constroem resultados extraordinários. Então agora, né, o que que a gente pensa a partir disso? Será que é possível ou não? E a gente tem mais casos de sucesso ainda, podemos passar ainda, por gentileza. Além do Everaldo, temos aqui o Zanotti, aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Zanotti é um cara que iniciou no final de novembro de 2023, então tem um pouquinho mais de 2 anos também. Graduado Safira, o Everaldo e o Daniel são graduados Ouro. O Zanotti Safira é um dos 2 Safiras aí na empresa. Tem uma equipe gigantesca, né? Fatura muito com a equipe, vende também, organiza eventos, organiza, né, várias reuniões presenciais da Alzox, a maioria delas são feitas pelo Zanotti. Faz reunião em Caxias, faz reunião em Lajeado, faz reunião em Santa Cruz, ou seja, faz reunião em vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, e não à toa, né, tem um grande desempenho. O cheque dele também tá batendo aí nos R$ 500.000, e mais o lucro das vendas. Então é um cara incrível aí que também mudou sua vida financeira através da Alzox. Pessoal, um detalhe importante, podemos seguir ali, por favor, que eu vou falar no próximo slide. Um detalhe importante, né, que vem além do ganho que nós temos, né, desse ganho maravilhoso. Quando conseguir, pode avançar ali, por favor. O que acontece? Então, imagina você que nesse ganho financeiro, nessa maravilha toda que a gente tem um outro negócio que é muito bacana, que é muito peculiar do nosso modelo de negócio. Imagina você num evento lá em Foz do Iguaçu, auditório lotado lá, quase 300 pessoas, e o presidente da empresa anuncia teu nome, te chama lá no palco, te dá os parabéns pelo teu trabalho, te entrega uma placa de reconhecimento, te entrega um cheque bacana, faz foto, você grava lá algumas palavras. Então, esse reconhecimento é algo também que a gente tem aqui na Alzox, que é incrível, e via de regra a gente não recebe nada de reconhecimento em lugar nenhum. E aqui na Alzox a gente ganha dinheiro por indicar para as pessoas algo bacana,
e a gente é muito reconhecido pelo nosso bom trabalho realizado. E outro detalhe importante e interessante que assim, o nosso trabalho aqui na Alzox é até totalmente reconhecido, recompensado por quê? Por meritocracia. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você se empenhar, quanto mais você desempenhar, maior é o seu resultado. Ou seja, então, não importa se você iniciou antes, iniciou depois, se você é mais velho, mais novo, mais branco, mais preto, não importa. O teu trabalho vai ser recompensado de acordo com o teu esforço. E se você olhar com carinho, né, você que é novo aqui, que está conhecendo a Alzox, dá uma corridinha na tela e olha, né, os rostinhos que aqui estão. Você vai ver que a grande parte é acima dos 40, 50, 60, 70 e até acima dos 80 anos a gente tem pessoas trabalhando conosco. Então, se você já está hoje, talvez fora do mercado, né, precisando de uma oportunidade, ou se você está no mercado, mas está insatisfeito e quer uma oportunidade melhor, olhe com carinho para os Ox e talvez para você, daqui 6 meses, daqui 12 meses, possa também ser aos Ox essa grande bênção que ela é nas nossas vidas. Então, a nossa função hoje, a nossa intenção hoje era o quê? Passar informações para que você, a partir disso, possa avaliar e, se fizer sentido para você, fica aqui o nosso convite. Venha fazer parte da equipe Ozox e nos ajude a quê? Levar essa maravilha para o maior número de pessoas possíveis. Se você pensar um pouquinho, você lembra de alguém, você conhece alguém que precisa melhorar questões respiratórias, diabetes, pressão, artrite, artrose, dorme mal, alguém que tem câncer, alguém que tem autismo, alguém que tem Parkinson, alguém que sofre com problema de próstata, alguém que, agora vi a Carminha que lembrei, alguém que tem problema de glaucoma, ou seja, a Beth ali, alguém que tem problema de coluna, de joelho, enfim, de mobilidade. Esses são alguns dos muitos casos de sucesso na saúde que nós temos. Estou vendo também que o Daniel, que tinha a sogra dele com um problema sério, gravíssimo de enfisema pulmonar, né, e já faz 2 anos que começou o uso e hoje está aí, né, muito mais tranquilo, com muito mais qualidade de vida. Então, ou seja, nós temos na mão, pessoal, é uma oportunidade de trabalho, de negócio para você fazer o quê? Ajudar pessoas a melhorar sua qualidade de vida e ao fazer isso, inevitavelmente você é muito bem remunerado financeiramente. Esse era o recado, essa era a intenção. Espero que para você faça sentido, assim como fez para nós, e que a Audax possa ser o início para você de uma linda e bela jornada e que daqui a alguns meses seja você aqui contando a sua história, contando o seu depoimento. Arlene, obrigado pela parceria, obrigado a todos pela audiência, foi sempre, né, e continua sendo hoje e continuará sendo nos próximos períodos uma grande honra e uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que nós sabemos da Audax. Um abraço a todos. Ô, Tá contigo, Bagé, Arlene. só uma Valeu. perguntinha aqui. Quando é que nasce o neném? Bagé vai ser pai de novo, né? Previsão para julho. Júlio, já vai Julho. nascer ozonizada? Olha, a gente até tinha essa questão, né? Será que pode usar? A mulher grávida pode usar? Não pode usar? Aqui em casa, a mulher grávida usa desde sempre e, graças a Deus, cada vez melhor. Não, nem enjoo teve, né? Passou aí o primeiro trimestre, que é dos enjoos, nem sentiu nada, enfim. Uma É tranquilidade só. mesmo? Que Se maravilha. foi só culpa do ozônio, não sei, mas o fato é que a gente usa ozônio todas as noites, durante o dia, e tem sido uma maravilha. Só Que alegria. bacana. Maravilha, Bagé, uma excelente apresentação. Acho que assim deu vontade de cadastrar de novo. Não, mentira, deu vontade de trabalhar mais forte, sabe? Por isso que é importante assistir live, gente, porque a nossa live é feita para os convidados. A live é igual, uma coisa ou outra que muda, mas não tem quem não participe de uma live que no dia seguinte não trabalha mais forte, que mais focado, né? Então, Bagé, realmente foi brilhante a apresentação. Dá vontade mesmo da gente sair fazendo mais do que temos feito. E lembrando, gente, que amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos a live corporativa, uma empresa que a gente tem acesso ao próprio dono, ao nosso CEO, né? Num momento assim tão importante, que é um divisor de águas, como o Bagé disse, nós estamos indo para o mercado mundial.
Porque lá fora não tem Ozox, não tem aparelho eletrônico de baixa emissividade. Lá fora eu estou falando dos países, sabe, assim, dos Estados Unidos, Austrália, Portugal, o pessoal está mandando aparelho para fora aí, porque não tem. Então amanhã a live com o nosso CEO, nosso presidente, é imperdível, porque vem muita novidade por aí e é só para distribuidor. Agora, se você for esperto, teve aqui hoje, fizer seu cadastro, quem sabe amanhã você já está na live conhecendo o Marco Musi e o Maurício, né? Que é um pioneiro aqui junto também com a equipe com os Ox, né? Daniel Escariol, essa mão levantada aí é porque não Não, tem jeito. Arlene, Oi, meu eu só querido. quero. Alguém fez uma pergunta ali na live, e eu acho que Ah, o Bagé pode responder aí para nós. Que a pergunta, peraí que eu vou achar a pergunta aqui. é do óleo para poder misturar? Que a Beth respondeu? Não é do óleo. Não. No YouTube tem vários vídeos que falam que o ozônio não pode ser aspirado, que não podemos respirar o ar com ozônio, que precisa ter uma pessoa treinada para poder aplicar o ozônio. Então, Ah. Bagé, por favor, explica para nós aí por que que esse aparelho pode ser respirado, Bagé, com segurança. Uhum. Maravilha, Daniel. Passou batido para mim, não vi a pergunta, mas que bom, é uma ótima pergunta. E, pessoal, vou falar assim, ó, essa dúvida foi a primeira dúvida que me surgiu lá em dezembro de 23, porque eu já conhecia sobre o ozônio. Eu conhecia, né, tudo que a gente busca de literatura, de informação na internet, no Google, no YouTube. Primeira coisa que a gente vê lá, ozônio não pode ser respirado. Então, eu também tinha esse conhecimento, cara, não pode respirar ozônio. Quando me chamaram para conhecer o Ozox, a primeira coisa eu falei, cara, mas como assim usar em casa? Quem é que vai injetar? Quem é que vai aplicar o ozônio em mim? Aí minha colega me disse, Lajê, não, esse aparelho não precisa injetar, é só colocar no ambiente. Inclusive tá aqui, ó, tô com o meu ligadinho aqui no quarto, né? Aí ela falou, não, tu usa no quarto, aqui, ó, luzinha verde, ó, tá funcionando. Aí, e coloca no quarto, liga no ambiente e tu respira ele. Eu falei, tá, mas como assim, né? Se não pode respirar, como que eu vou respirar esse ozônio? Não sou doido. Ela falou, não, mas assim, Bagé, é que existe uma janela de emissividade, né? E realmente o ozônio em grande concentração não pode ser respirado, mas existe uma quantidade que pode. Aí eu falei, mas aonde que fala isso? Porque vendedor fala, né, muitas vezes aquilo que não é verdade para poder vender alguma coisa, mas eu quero saber onde está escrito isso. Porque a empresa falar bem do produto é normal. Ela falou assim, vai no Google então, Bagé. Vai no Google e coloca lá, ozônio, palavra, né? Ozônio NR15. Ou quem quer pesquisar aí vai no Google e coloca ozônio NR15. NR, que é uma normativa regulamentadora. Nessa normativa fala o quê? Que uma quantidade de até 0,08 ppm, partícula por milhão, até 0,08 ppm a gente pode ficar presente no ambiente como ozônio, né, sem riscos. Então, 0,08 é o teto. E é bem pouquinho ozônio realmente. Para você ter uma ideia, assim, 0,08 ppm é como se fosse pegar 8 centavos dentro de R$ 1 milhão. Ou seja, 8 centavos, na quantidade de 1 milhão, é realmente irrelevante. É bem pouquinho. E o que que o nosso aparelho gera? Nosso aparelho foi, né, criado, foi fabricado e ele tem esse controle por software e temos isso em laudos que ele gera 0,06 ppm, ou seja, 0,08 é o teto, ele gera 0,06. Estamos 25% abaixo da norma brasileira. Existem, né, algumas literaturas internacionais que falam até 0,10. Então, se fosse 0,10, estaríamos 40% abaixo do que seria o teto. Então, a Aline passou antes, né, em algum momento ali, sobre os laudos. Então, a gente tem esse laudo que nos garante a segurança do aparelho, mas ok, mas esse pouquinho de ozônio então é tão pouquinho, será que ajuda realmente? Será que faz efeito? Então, nós temos um segundo laudo, que é da Unicamp, que é o laudo de efetividade, ou seja, para testar se ele é eficiente ou não. Então, em 2021, no auge da Covid, aparelho nosso lá para a Unicamp, câmera de biossegurança, de acordo com os padrões da Anvisa, cepas do Covid no ambiente, liga o nosso gerador, a partir de 15 minutos, elimina 99,9%, ou seja, 100% dos fungos, vírus e bactérias do ambiente, inclusive as cepas do Covid. O que significa isso? Com os óxidos no ambiente, mesmo que tenha, né, chegue alguém contaminado, alguém com o vírus do Covid, você vai estar protegido no ambiente, na sua casa ou no seu escritório. Então, é isso que nós temos, né? Então, se a pergunta é essa, por que que eu posso respirar esse ozônio se não pode respirar? Porque o nosso está numa microdosagem, numa janela de emissividade que é permitida. Um detalhe importante também aqui que serve para, né, para
para dar mais exemplo, o ozônio medicinal, que via de regra não pode ser usado, o ozônio medicinal ele funciona assim. É um aparelho que é ligado no cilindro de oxigênio medicinal. Aquele cilindro de oxigênio, geralmente, tem na média lá de 95% de oxigênio, ou seja, quase oxigênio puro no cilindro. No nosso ar ambiente aqui, qual a composição? Apenas 21% de oxigênio. 78% é nitrogênio e 1% é argônio e outros gases que sobram. Então, ou seja, quando o aparelho pega o ar ambiente, ele pega esse 21% de oxigênio apenas e pega junto o nitrogênio. No processo, né, da descarga elétrica, ele separa os dois átomos do oxigênio, gera o ozônio, que é o O3, e ele mexe também um pouquinho na molécula do nitrogênio. E com isso faz o quê? Resulta em formação de óxido nítrico. Óxido nítrico, um excelente vasodilatador. E por isso que o uso do ozônio melhora muito a nossa circulação sanguínea. E com isso, né, mais sangue circulando, é mais nutrientes, mais oxigênio, e por isso que o ozônio faz essa mágica, entre aspas. Não importa muito que você tenha analgesia, né, aliviadores, inflamação, infecção, mais aporte sanguíneo e mais oxigênio, ou seja, é meio que uma mágica, resumindo. E claro que aqui cabe muito mais explicações. O ozônio realmente é fantástico. Por isso que a literatura médica fala hoje que o ozônio é indicado e eficiente para mais de 300 tipos de doença. Então, é claro que na nossa conversa de hoje, né, não é a nossa intenção tornar ninguém especialista em ozônio em apenas uma horinha e pouco de conversa. Nós fizemos aqui hoje foi o quê? Foi um apanhado geral para que cada pessoa conheça um pouco do ozônio e entenda o que nós temos na mão. Naturalmente, que se você vier trabalhar com a Ozox, você vai fazer o quê? Vai aprender treinamentos e aí sim você vai ser capacitado para ir para a rua realmente atender o cliente. Enquanto você não tiver apto, você faz o quê? Você trabalha acompanhado por um distribuidor mais experiente. Então, imagina você vir para um negócio que você trabalha e já começa a ganhar dinheiro enquanto você está treinando, enquanto você está aprendendo com alguém mais capacitado, você já está obtendo lucro. É isso que nós temos na Ozox. Uma proposta de algo maravilhoso, tendência de mercado, sem concorrência, inovador, revolucionário, e que você ganha dinheiro enquanto aprende. Imagine se você pudesse se matricular num curso de faculdade e durante a faculdade, estudando, você estivesse já ganhando dinheiro por isso. A gente sabe que na prática não é assim, né? É difícil algum negócio que você possa entrar e enquanto aprende, já é muito bem remunerado. Espero que essa breve explicação tenha ajudado a sanar essa dúvida. Caso a pessoa que fez a pergunta, que eu não vi quem é, ainda ficou com alguma dúvida, pode chamar a pessoa que te convidou para a live, que ela vai te mandar os laudos, tudo direitinho, e vai te passar mais alguma informação, caso você tenha alguma dúvida. Para finalizar, uma última informação, que é muito bacana também. No ano passado, em 2025, em agosto de 25, nós tivemos a publicação de uma portaria do CFM, Conselho Federal de Medicina. Fazendo o que na portaria? Liberando e indicando o uso de ozônio para quê? Dores crônicas e tratamento de feridas. Ou seja, algo que nós tínhamos uma barreira antes, né, dos médicos. Os médicos, via de regra, desconhecem o ozônio porque eles não aprendem na faculdade sobre isso. Agora não, o próprio Conselho Federal de Medicina falou que o quê? Que o ozônio não é legal. Então nós estamos no mercado, isso é uma notícia incrível. Porque rompe barreiras realmente, derruba o que talvez fosse a última barreira, né, em relação ao uso do ozônio. E com isso, o que nós podemos esperar e o que nós imaginamos e estamos vivenciando agora na sequência é o que? Uma grande onda de ozônio no mercado e por isso que a gente acredita muito que o ozônio de fato seja uma grande tendência de mercado para os próximos anos e por isso que a gente está cada vez mais animado com a ideia de levar ozônio para todo mundo e especialmente agora, abrindo o Paraguai e abrindo de fato, né, as porteiras para o mundo aí. Então, Arlene, obrigado pela parceria, ficamos à disposição aí. Um abração. Valeu. Ah, Viva mais um detalhe, melhor! aproveitando. Mais um detalhe, Helene, aproveitar. Para quem é aqui da região, né, de Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, em Porto Alegre e Santa Catarina, especialmente, no dia 16, no dia 15 nós temos também, aqui em Antônio Prado. Mas no dia 16, especialmente, temos uma grande reunião na cidade de Torres, Litoral Gaúcho. Cidade de Torres é divisa com Santa Catarina. Uma grande reunião da Ozox, uma conversa toda como essa, só que presencial, com a presença do nosso presidente e diretor Marco Antônio Musi. Ou seja, se você é da região ou proximidades, faça um esforço e aproveite para ir lá
conhecer mais sobre a Ozox, vai estar lá eu, o Daniel, o seu Cabral, enfim, vários colegas e especialmente o nosso querido presidente. Então, imagina você poder conhecer logo o cara que criou a Ozox, que fundou a Ozox lá em 2008. É essa oportunidade que nós temos presencialmente, agora no dia 15 de abril em Antônio Prado e no dia 16 na cidade de Torres, Litoral Gaúcho. Isso aí, esse é o recado. Valeu! Viva melhor! Viva o Viva Zoc! Ozox! Viva Ozox! Viva o Zoc! Valeu. Viva o Zoc! Viva Obrigado, Ozox! Bagé, pelo convite aí. Valeu, valeu! Viva melhor! Viva os dois! Valeu! Viva Um o abraço. Ozox! Obrigada. Viva melhor! Viva o Zoc! Só que Um abraço, pô. Tchau.